E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Olha, hoje eu tô alternativo, hoje eu tô muito não tô não parece que eu vou pra uma rave? Tá acorrentado. Parece que eu vou pra uma rave, estou acorrentado, porque hoje A estamos tetinha aqui... aparecendo. Dá pra ver minha teta? Dá. Gente, chocado! Estamos aqui em mais um Ive. Eu vou expor ela, o quadro onde trago tretas e casos reais de youtubers gringos. O caso de hoje é extremamente bizarro, porque a pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte: você trocaria uma amizade, um namorado, um casamento, sua mãe, seu pai, por fama, por seguidor e por view? Você acha que você conseguiria substituir alguém da sua vida só pra você alcançar a fama? Vocês acham que vocês conseguiriam fazer isso? Comenta aqui pra mim embaixo o que vocês fariam se vocês trocariam alguém por fama e seguidores. E também comenta qualquer coisa que você puder aqui, que você sabe que ajuda o comentário, né? Já não sei comentar, bota um ponto, um emoji, qualquer coisa, porque faz o vídeo subir. E taca o dedo aí no botão do like também, pra fazer o vídeo ser entregue pra mais pessoas aqui no YouTube. Like, comentáriozinho, já me ajuda muito, eu vou te agradecer, te dar um beijo na boca. Mentira, na boca não, mas no rosto, na testa, dá um beijo, tá? Nossa, depois da eleição tem gente da minha família que eu trocaria por uma bala Juquinha. O que dirá a fama, exatamente. O que dirá a fama. É, não, realmente tem algumas pessoas que a gente pode substituir, mas... enfim, tô falando aqui de pessoas realmente próximas. Vamos então pro caso de hoje. Mas antes, me segue nas redes sociais também, @Jeanluca no Instagram e Jeanluca no TikTok, no Twitter, em todo o resto. Lembrando que também tem um canal de cortes aqui com gameplays praticamente diárias lá, bastante vídeo react, muita coisa lá no canal de cortes. E faço lives na roxinha também, beleza? Já se inscreve aqui também, né? Já tá na onda, vambora. A gente sabe que o YouTube ele já existe aí há bastante tempo e desde muito tempo ele já se tornou o sonho e a obsessão de muitas pessoas de ficarem famosas e conhecidas aqui na plataforma. A verdade é que aqui na internet qualquer um pode botar um vídeo, realmente viralizar e se tornar uma pessoa realmente super conhecida aí, uma pessoa viralizada, uma Vanessa Lopes aí com 15 milhões de seguidores, você pode se tornar. E esse era o sonho de Samantha Woolford, essa que tá aparecendo aí na tela. Ao invés de focar na própria marca dela e de fazer o nome dela aí na internet, ela montou uma teia de mentiras e manipulações pra tentar conseguir o que ela queria. E aí que a cortina de fumaça foi caindo e as coisas bizarras foram acontecendo. Mas vamos recapitular aqui pra conhecer quem é Samantha e qual é a história por trás desse rolê aqui que eu vou contar hoje. Junto da história da Samantha, a gente tem a história do Ernie Ibarra Jr., que é esse que tá passando aí na tela. Ele acabou conhecendo a Samantha e eles se tornaram noivos, casaram. Vou contar toda essa história pra vocês, mas só pra vocês entenderem que a história dos dois tá amarrada aí nessa teia de mentiras e obsessões aí. A Samantha, ela nasceu no Texas no dia 28 de agosto de 1989, sendo a irmã mais velha de 3 irmãos, e o sonho dela era ser uma atriz famosa de Hollywood. Ela queria bombar e ser uma grande estrela e ser famosa. Esse era um dos sonhos dela. A própria família dela acreditava que ela tinha muito potencial de realmente se tornar uma estrela, porque ela tinha uma personalidade assim iluminada. Todo mundo que tava em volta dela falava: ela é muito engraçada, ela é muito divertida, muito pra Simona, sabe? Essa pessoa que tem uma personalidade pra cima, ela era assim. Quando ela ainda tava no ensino médio, ela acabou se apaixonando pelo melhor amigo dela e os dois acabaram ficando juntos ali e acabaram tendo filhos. Ela acabou se tornando mãe de gêmeos aos 19 anos de idade. Então você imagina esse plot também, né? Você tem o melhor amigo, daí você vai, né, faz as coisas lá com o melhor amigo e você fica grávida de gêmeos aos 19 anos. Muito nova, né, gente? Pra mim, 19 anos é praticamente gravidez na adolescência, né? Que é muito jovem. Pra mim, 30 anos ainda é gravidez e adolescência. Exatamente, eu vejo meus amigos de 30 ficando grávidos, gente, mas não é adolescente, não, não é, gente, mas enfim. Só que esse romance aí de colegial com um amigo dela acabou não dando muito certo, o relacionamento acabou e ela terminou cuidando de 2 crianças sozinha. Típico boy lixo, né? Sempre tem o homem pra largar as crianças com a mãe, achar que a mãe tem obrigação, é ótimo, aí não dá pensão, olha esse direto aqui. Sempre tem, né? Sempre tem um tio na família que é assim, as pessoas... sempre tem, gente. E é o tio mais conservador ainda. Às vezes faz tem. as merda e fala: nossa, não, eu gosto de família. Ai, gente, enfim, mas vamos Tem lá. 3, gosta tanto que tem 3. E apesar de ser uma pessoa completamente fissurada em ser famosa, a Samantha acabou tendo que deixar isso um pouco de lado por conta dos afazeres ali de ser mãe de gêmeos, né? E de estar super jovem, tendo que correr atrás das coisas, tendo que trabalhar. Então ela acabou deixando esse sonho um pouco de lado, mas isso ficava ainda na cabeça dela ali. Pois bem, logo em 2007, a Samantha conheceu um belo rapaz, um boy aí novo para iluminar a sua vida. Ela conheceu o Ernest Lee Ibarra Jr., que se tornaria aí seu futuro marido. Quando ela conheceu, ela não sabia ainda, mas eles iam casar. As pessoas próximas descreviam o Ernest como uma pessoa bastante introspectiva, uma pessoa mais assim na dele, que era uma pessoa que não falava muito, diferente da esposa
esposa, que já era super comunicativa, né, e tudo mais, queria ser famosa. Ele já era mais na dele, gostava de ler e era meio gamer, assim. Então ele era muito do computador, dos livros, mais nessa vibe. E meu celular que fez o barulho. Então ele passava bastante tempo em casa, com jogos, livros, e a irmã dele descrevia ele realmente como um leitor, assim, ávido. A irmã chegou a dizer o seguinte, abre aspas, ele era tipo um devorador de livros, que minha mãe tinha que tirar o livro dele porque ele ficava a noite toda acordada lendo e só iria dormir durante as aulas da escola. Ou seja, ele trocava o dia pela noite pra ficar lendo ali de tanto que ele gostava. Também não adianta nada ficar só lendo e não prestar atenção na aula, né? Exatamente, Tem porque aí você vai... tem que dar uma equilibrada, gente. A madrasta Elaine também falou o seguinte sobre o Ernest, abre aspas, ele amava mexer nos computadores, ponto final. Ele poderia desmontar um completo, mas iria montá-lo todo novamente. Ele era muito bom naquilo. Foi pra faculdade e conquistou alguns certificados em tecnologia e computadores. Ou seja, Ernest era um cara o quê? Cabeçudo, nerd, era inteligente, inclusive gostaria de ser, porque eu sei desmontar um fio do computador, cai e não sei fazer mais nada. Ah, mas desmontar você sabe. Só não sei montar, né? Vai ficar lá destruído. Então, você já sabe fazer metade do trabalho. Metade do serviço, ó, que maravilha. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Ernest, mais conhecido como Ernie pelos mais próximos e amigos. O Ernie nasceu no ano de 1985, no dia 25 de dezembro, em Mount Pleasant, no Texas. Ele tinha, gente, uma família enorme, gigantesca. Eu vou até ler aqui que a família é grande mesmo, ó. Ele tinha o padrasto Russell Floyd, a madrasta Elaine, a mãe Rhonda, o pai Ernest, meu Deus, já me perdi, irmã Tiffany, meia-irmã Abigail, enfim, gente, era uma família realmente aí preenchida. Inclusive, vocês têm família grande aí, comenta aqui embaixo que a minha família não é tão grande, mas a família aqui dele era gigante. Ele se formou no ensino médio em 2004 e fez alguns cursos de computação antes de começar a trabalhar no DBAT, que era uma empresa aí que imprimia algumas coisas escritas e alguns desenhos em tacos de beisebol. Era uma empresa aí bem tecnológica, de umas máquinas aí que faziam meio que umas impressões assim nesses tacos, enfim, babado. A família dele, inclusive, era muito orgulhosa dele ter conseguido conquistar essa posição, porque era uma empresa bem renomada. E a gente sabe que como um bom programador, assim como o Luquinhas, meu marido, ele fazia script, códigos, aplicativos, softwares, enfim, ele fazia de um tudo. E ele sabia várias variações de linguagem de computação, como C++, Java, é C++ que fala? Ah, tá, achei que tava falando errado. C++, Java. E assim, programação, gente, é um negócio que pode dar bastante dinheiro. Tanto que tem várias oportunidades de emprego que pagam até $80 mil no ano aí. Isso é uma grana. Naquela época. Naquela época? É. Hoje em dia não tá dando mais, né? Hoje tá difícil, gente. A vida do programador não tá fácil, mas ele, nessa época aí, tava bombando. A primeira vez que a Samantha e o Ernie, eles se encontraram foi no Facebook. Ai, os aplicativos aí fazendo seu trabalho, fazendo as pessoas se conectarem. Daí que eles começaram a conversar durante um tempo e decidiram se encontrar. Falaram, vamos fazer esse encontro acontecer, esse match aí. A própria Samantha, inclusive, fez um vídeo falando sobre esse encontro. Por quê? A menina era youtuber, ia pra date, já fazia vídeo. Parece ter alguém que a gente conhece, né? Que eu fazia meus vídeos também de date, mas ela também fazia aqui, foi contar como é que tinha sido o date com Ernie. Mas você fazia depois? Eu fazia depois que não dava certo, né? Não ia fazer na época, mas enfim. My best day of my life, to this point, was I met my best friend on Facebook, laughing and joking and all of that good stuff, and he decided to come and meet me. That was really scary. I was terrified because I had never met this guy. We switched pictures and all of that. I mean, he was basically family, but we had never face-to-face met, which scared the hell out of me because I don't meet people online. I see all these stories about women meeting people online. Yeah, I was freaking out. He came and he visited, and when he got there, we didn't know what to say to each other, so it was like this awkward smiling at each other. A Samantha falou no canal dela que mesmo assim, os dois acabaram indo numa festa juntos naquela noite. E que ela acabou indo com ele pra dar carona aí pra um amigo. Olha o relacionamento, o amor florescendo de maneiras mais inesperadas. E daí em diante, ela continuou relatando a vida dela no YouTube como se fosse uma espécie de diário mesmo, contando como é que tava o relacionamento, como as coisas estavam evoluindo. E que ela e o Ernie continuavam a se encontrar. E fez ali as pessoas que estavam seguindo ela ficarem ali, né? Nossa, boa sorte, que incrível, meio que acompanhando e torcendo por este casal. Não era muita gente que acompanhava, mas tinha uma galera ali. É que por mais que tenha hate, a internet também é fofinha, a internet também apoia. Também, né? Isso é uma realidade. A Samantha chegou até a apresentar os seus filhos pro Ernie. Lembra que ela era mãe de gêmeos? Pois é. E o Ernie sempre foi muito fofinho, tinha muito carinho com os filhos dela, inclusive durante os fogos lá de 4 de julho, né, do dia da independência americana. As crianças ficaram nervosas com os fogos, ele acalmou as crianças e falou, inclusive, que ele poderia ser o pai dessas crianças, porque na certidão de nascimento dessas crianças, o pai
foi embora, né? Não apareceu nem pra certidão. E ele falou, não, eu posso me colocar, eu posso entrar aí na certidão dos seus filhos. Então, um cara muito legal e tava realmente apaixonado ali pela Samantha e pela construção de família que eles estavam tendo. E como o Ernie era uma pessoa que tinha um trabalho fixo, né? Era bem remunerado, tava completamente apaixonado por ela, a Samantha sentiu ali que era uma possibilidade dela focar 100% na vida dela como youtuber. Então, vou botar minha energia aqui pra ser youtuber, entendeu? Porque agora eu tenho um marido aqui que me ajuda nos rolês e agora posso focar na minha carreira profissional. Era isso. Todo mundo citava também que o casal era visivelmente muito oposto. Ele praticamente não falava, era uma pessoa mais introspectiva, ficava mais no computador e nos livros, e ela era uma pessoa que falava muito e que queria ser famosa, e que queria aparecer e gostava dos holofotes. Então todo mundo sempre achou isso um pouco estranho, porque parecia que eles não combinavam muito. Mas enfim, às vezes nas diferenças as pessoas se encontram, né? É a vida. A Samantha então focou cada vez mais no YouTube e criou o canal dela chamado Simply Maniac 6075. E traduzindo é tipo simplesmente maníaca. Mas pra que esse monte de número? Não entendi também. Às vezes já existia uma Simply Maniac e ela não conseguia, ela botou, enfim. Não podia ser 2. É, tipo, né? Sei lá. Exato. Mas era esse o nome dela. Simplesmente Maníaca era o nome do canal dela. E que depois vai fazer total sentido aqui na história, mas enfim. No canal, como eu falei pra vocês, a Samantha, ela compartilhava a vida dela, falava tudo que acontecia e queria se tornar ali uma referência pros seguidores dela. Porém, o conteúdo dela não dava, assim, um retorno econômico. Ela não ganhava dinheiro com os vídeos, sabe? Porque pra ganhar dinheiro com o YouTube demora muito e ela não ganhava ali, ela tinha pouco view, né? Tava crescendo, mas tinha o foco e o objetivo certo. Falou, não vou desistir. Ela era uma pessoa, assim, persistente. Ela falava sobre a vida dela, às vezes ela falava sobre uns tópicos bem variados, às vezes também enfiava ali umas questões meio controversas pra gerar o engajamento, né? Uma discussão ali, enfim. A questão é que ela tinha alguns problemas e umas dificuldades de que os vídeos dela passassem de mais de 100 views. Eu sei que pra muita gente pode falar, ai, nossa, 100 views tão pouco, gente. 100 pessoas assistindo. Ela batia ali mais ou menos essa média, mas ela tinha uma dificuldade de passar disso. E ela também não tava conseguindo gerenciar a carreira dela de uma maneira muito profissional. Eram umas coisas meio, os vídeos eram meio mal iluminados, uma coisa meio um pouco mal feita, assim. Uma vez, nos próprios vídeos da Samantha, a mãe dela disse que ela era meio que obcecada com esse lance de ser famosa. E que, inclusive, ela fazia vídeos e filmava os parentes dela sem nenhum consentimento. Ela simplesmente pegava a câmera, filmava a cara de todo mundo e postava no canal dela e... Processinho Tour, não tinha medo do processo. Ela filmava a cara de todo mundo, dos parentes dela e botava na internet. Enfim. Igual algumas pessoas que a gente vê, olha quem tá aqui comigo. É, nem pergunta, você tá filmando a sua cara. Tem, gente, acontece, né? Enfim, ó o shade. Ó o shade da gata. A própria mãe dela descreveu ela como, abre aspas, uma garota mimada com centenas de produtos de beleza e acessórios. Então, além de ser uma pessoa com, né, obsessão em ser famosa, ela era uma pessoa extremamente consumista. Em um dos vídeos, inclusive, quando a Samantha pergunta pra mãe dela qual seria o nome dela, a mãe dela riu na cara dela e falou o seguinte, abre aspas. We've had this argument. We've had this discussion. Samantha hates her name. Oh my God, Mom, that's so plain. Really? Samantha? Nicole? How plain is that? Ou seja, ela achava até o nome dela básico demais. Tipo, ela era mais do que aquilo, sabe? Ela era mais do que o nome dela. Ela era uma estrela em ascensão. Por que as pessoas não respeitavam isso? Enfim. Agora vamos entrar aqui um pouquinho no relacionamento da Samantha e do Ernie. Gente, é que assim, essa história ela tem uns plots muito sinistros, vocês não perdem por esperar, acompanhem. Em 2011, o casal já tava junto há 4 anos, quando a Samantha descobriu que tava grávida de novo. E adivinha? De gêmeos. Porque Samantha tinha um negócio com gêmeos ali, que ela paria gêmeos, que era uma beleza. Gente, essa mulher é a própria... A própria Orphan Black, a própria máquina de gêmeos, enfim. Orphan Black é uma série, pra quem não assistiu, gente, inclusive maravilhosa, eu amo. E esses gêmeos que ela tava grávida seriam chamados de Jared e Kaylee. Esses seriam os nomes dos gêmeos aí que ela tava grávida. A Samantha e o Ernie, então, começaram a passar por algumas dificuldades e algumas questões financeiras pra conseguir manter uma família de 6 pessoas, porque eram os 2 gêmeos que elas já tinham, os 2 novos gêmeos, ela e o Ernie, ou seja, 6 pessoas, é uma família bem grande. Então, o Ernie, ele arrumou um segundo emprego numa pizzaria chamada Little Caesars, que era uma pizzaria famosa na cidade. Então, ele meio que tinha 2 empregos, o emprego, né, na programação lá e o emprego na pizzaria. Um dos donos da pizzaria, a Sandy, inclusive disse que era visível ali que ele precisava de uma renda extra e entendia o fato de ele ter 2 trabalhos. Inclusive, ela deu uma entrevista falando o seguinte, abre aspas, havia dias que você podia ver que ele estava muito, mas muito cansado.
Mas ele sempre respondia: eu preciso comprar fraldas, ou preciso comprar comida, então não posso desistir, preciso seguir em frente. Coitado, mas, pô, a moça podia começar a ajudar agora, né? Samantha podia dar uma força, mas ela tava muito focada ali em ser youtuber. O Ernie continuava ali na luta com 2 empregos e a Samantha, ela ganhava uma renda bem mais baixa ali, porque ela continuava com esse sonho de crescer na internet, então ela não conseguia ajudar muito. O Ernie, inclusive, começou a ficar cada vez mais frustrado com o comportamento da Samantha, né? Falando: olha, tá na hora de você crescer e amadurecer, esse negócio de ser famosa já tá ficando complicado, porque a gente tem 4 bocas pra alimentar, o negócio tá uma doideira aqui. 6 bocas. Mas ele e ela eram 6 bocas, exatamente. E além dessa questão financeira que eles estavam passando dela não ajudar muito, o Ernie também tava um pouco incomodado do fato dela filmar e gravar tudo e também falar sobre os problemas que eles passavam na internet. Então era como se um caos estivesse acontecendo na casa deles e ela estivesse parando pra mostrar o caos pras pessoas e aquilo não tava dando renda e ao mesmo tempo tava estressando todo mundo e ele era uma pessoa mais reservada, então ele não gostava desse rolê de internet, então, enfim, uma grande confusão. E ela ainda falava de problema pessoal, né, cara? Esse problema pessoal a pessoa resolve sozinha. Eu acho que se você quer falar sobre os seus problemas, você fala sobre os seus problemas. Ou então conversa com a pessoa que tá junto e pergunta: eu posso falar sobre isso? Porque eu acho que, né, se você quer ter a vida pública, é uma escolha sua, mas você não pode empurrar todo mundo pra isso, né, que senão é complicado. Inclusive tem até o trecho de um vídeo do Ernie meio que reclamando com ela. You got that f***ing iPad in your hands. Ele também se incomodava com o fato da Samantha expor os filhos deles. Ela postava vídeos das filhas dançando no banco de trás do carro, né, com uma música, e ele não gostava muito dessa exposição das crianças. Inclusive já fiz um vídeo falando sobre isso, eu também não acho que seja tão legal assim fazer vídeo de filho e filha, né? Mas é a escolha de cada um também, mas enfim, acho que uma pessoa muito nova não tem poder de escolha, né? Você simplesmente filmar a cara dela e botar é meio complicado. A irmã do Ernie chegou a dizer o seguinte: meu irmão não ligava de verdade em estar nos vídeos dela. Ele era uma pessoa mais privada. Acho que é porque, como ele gostava dela, ele não ligava de estar ali, mas ele não curtia muito. Não era muito o rolê dele, mas ele ia, né? Porque a esposa queria e ele participava. O casal, então, acabou se separando porque os dois precisavam de um pouco de espaço, né? Tava uma coisa ali muito sufocante. Mas o término não durou muito. Em 21 de maio de 2013, a Samantha postou no canal dela que ela estava grávida de novo. E aí, gente, já começa a me irritar essa história. Meu Deus, a mulher mais fértil do Texas. Cara, a mulher mais fértil do mundo. Inclusive, ela falou um pouco sobre essa outra gravidez dela. No, I'm not exactly excited about this. have been on birth control. My dad's not excited either. This was not planned at all. Até lembrando, gente, que nenhum método é 100% eficaz. Então, às vezes, acontece. E não adianta ficar culpando a pessoa, Não tem o que fazer. Tanto é que a própria VTube falou que no caso dela, ela ficou grávida também usando anticoncepcional. Então, assim... fazendo publi de camisinha. Essa história é muito boa, gente, enfim. Mas não estamos aqui pra falar desse caso, estamos nesse outro caso. Em outros vídeos do YouTube, ela compartilhava sobre a gravidez dela, ela compartilhava sobre alguns desejos de coisas que ela queria comer e outras coisinhas que muitas pessoas não são muito fãs de compartilhar, mas a gente sabe que já existe um nicho aí de mulheres grávidas na internet que funciona super, né? Então eu acho ali que ela tava, querendo ou não, começando num nicho que podia funcionar pra ela. A maioria dos vídeos dela tinham a sigla NSFW, que é Not Safe for Work. Ou seja, que seriam conteúdos aí impróprios pra você assistir de repente no trabalho, em algum lugar assim aberto. Então meio que ela falava de tudo muito abertamente. E como é que essa menina queria monetizar o canal dela? É complicado, porque não dá pra você monetizar com conteúdo pesado, né? Enfim. Ela disse, inclusive, que o médico dela fez uma prescrição de um medicamento aí que acabava cortando o efeito dos contraceptivos e por isso ela acabou ficando grávida. E aí, que as poucas pessoas que acompanhavam ela, né, que estavam ali assistindo e tal, achavam que os vídeos dela eram bem esquisitos. Ela falava sobre alguns eventos quase inacreditáveis que estavam acontecendo na vida dela. Como ela sendo machucada no Walmart, tendo a casa queimada, sobre um acidente de carro que ela viveu. Só que assim, gente, coisas bizarras acontecem. Eu, por exemplo, tenho várias histórias bizarras, extremamente caóticas que aconteceram na minha vida. Eu acho que isso não tem nada demais, realmente pode ter acontecido. Até porque quanto mais tempo de vida você tem, mais coisa bizarra você passa, né? Então, não acho que seja um grande problema. Mas, como ela não falava sobre isso antes, a galera achou estranho. Por quê? Porque foi uma coisa meio que uma virada de chave. Parecia que ela tava tirando pra todo lado. Agora eu vou falar de gravidez, agora eu vou falar dos meus desejos, agora eu vou falar do meu relacionamento, agora eu vou falar... Meio que não tinha muito um foco ali. E nem conseguia criar um público também, porque, eu tô gostando de ver falar de gravidez. Do nada ela tá falando de outra coisa. Era complicado. Até que depois de um tempo, ela começou a falar pra cunhada dela que o Ernie, o seu marido, tava machucando ela. A Abigail, a irmã do Ernie, disse que ela viu sim
alguns hematomas na Samantha, mas que foi só isso, que ela tinha visto pequenos hematomas. Enquanto isso, o Ernie disse pra irmã que nunca tinha feito nada demais, que o máximo que ele tinha feito uma vez numa discussão tinha sido jogar uma caixa de papelão na direção da Samantha e que isso tinha acabado machucando ela ali de alguma maneira. Só que nesse dia desse incidente, dessa briga da caixa de papelão, a Samantha ligou pra polícia e aí o Ernie ele foi preso. E também teve uma ordem de restrição aí imposta a ele. Ou seja, gente, aqui a gente já consegue ver que a relação era bem tóxica. Os dois tinham uma relação tóxica e o Ernie não era nenhum santo também. Até porque tá errado você jogar uma caixa de papelão na pessoa. Independente se foi uma caixa de papelão, exatamente. Não existe nada em isso. ninguém. É exatamente isso. A família disse que esse foi o momento que machucou muito o Ernie, porque foi a primeira acusação criminal que ele teve. E agora meio que a polícia via ele ali como um cara potencial que poderia machucar a esposa. No entanto, no final de 2013, o 5º filho do casal nasceu, Caden. E o casal então decidiu que finalmente iria se casar. Eles deixaram as crianças com a irmã da Samantha e viajaram até Hope, em Arkansas, pra poder então, enfim, ter aí o casamento dos sonhos. Um ano depois do casamento, a Samantha tava postando o último vídeo no canal dela, dando dicas aí pros pais de como arrumar as crianças primeiro dia de aula. A daily tip on maximizing your time and making things go smoother. E assim, gente, vamos combinar que se ela tivesse seguido essa linha de vídeos, muito provavelmente ela teria aí praticamente inaugurado uma sequência de vídeos que a gente vê que é um nicho. Hoje em dia isso realmente é um nicho. Arrumar merendeira, arrumar material escolar, essas coisas assim funcionam super. E talvez ela tivesse, se ela tivesse seguido, né, nessa linha, ela tivesse conseguido fazer o nome dela como influenciadora. Mas enfim, esse foi o último vídeo que ela postou. E por que foi o último vídeo, Jean? É agora que vem a história tensa. Em menos de um ano, no dia 20 de fevereiro de 2015, tudo ia mudar. Naquela manhã, o pessoal da emergência do 911 recebeu uma ligação da tia da Samantha, a Ginger Kirsten. E a Ginger, a tia da Samantha, ela reportou uma invasão na casa. Todd County 911, what's your emergency? I have a home invasion. My niece is up. She's tied up. She is tied up and dead. A Ginger, ela tava fazendo essa ligação da casa da Samantha enquanto tava meio que desamarrando ela. Olha a tour. E aí que entra outra pessoa. A mãe da Samantha entra na história. Ela recebeu uma ligação enquanto ela estava num bar com a outra filha dela, a Natasha. Ou seja, tava a mãe, a Natasha, a irmã da Samantha, e a Samantha ligou pras duas e começou a gritar e falar: meu Deus, invadiram a minha casa e levaram o Ernie. Então imagina o desespero da mãe recebendo uma ligação da filha falando isso. A mãe, inclusive, falou o seguinte: estava abafado e não muito claro, e eu finalmente chego ao ponto de conseguir escutá-la, e neste ponto eu começo a ouvir pânico. Como a Rose, né, a mãe da Samantha, vivia a 1 hora da casa deles, ela ligou pra Ginger, né, que é a tia da Samantha, pra saber se tava tudo bem, o que tava acontecendo de fato. A Samantha alegou que ela ligou pra mãe digitando com o nariz na tela do celular pra conseguir falar, porque ela tava amarrada, né. E a polícia falou que quando chegou lá, todos os filhos dela e do Ernie estavam dormindo como se nada tivesse acontecido. Estavam, tipo, em sono lá profundo. Tem até o trecho do depoimento da Samantha. My mother was the first number on my call list. I just used my face. And So instead of calling 911 for help, you called your mother? how do you press 911 with your face? Mas é porque, dependendo do celular também, a pessoa pode ter contato de emergência. Ah, é verdade. Dependendo do celular, a pessoa já tem um contato ali salvo, né? Isso é uma realidade. A Samantha, então, contou pra polícia aí a sequência de eventos que aconteceram nesse dia. Ela alegou que 3 pessoas invadiram a casa dela vestindo roupas pretas e máscaras de esqui, então meio que não dava pra ver nada do rosto da pessoa, e as pessoas estavam todas de preto, 3 pessoas. E ela continuou a história. And we heard a noise, and the second I was able to open my eyes, somebody grabbed me and jerked me out of the bed and slammed me down on the ground and started masks on, black shirts, black pants, every inch of skin was covered. Então, antes que ela se desse conta, ela já tava com um pedaço da própria roupa dela e com fita. E a Samantha disse que não sabe dizer, mas que acha que a fita veio da própria gaveta dela, que as pessoas pegaram a fita na gaveta dela, enfim. Ela continuou dando depoimento dela e ela disse que esses invasores acertaram o Ernie com uma arma no rosto várias vezes. E que essa galera que tinha invadido meio que foi arrastando o Ernie escada abaixo, meio que levando ele embora da casa. Because they had him downstairs and they were separating us. I went downstairs and his face was covered in blood. De acordo com a Samantha, então, né, os invasores, eles ficaram perguntando por que o Ernie tratava tão mal a esposa e ficaram usando ela pra provocar ele ali e deixar ele numa situação meio nervosa. Então, a história era muito bizarra. Gente, mas como é que os invasores iam saber disso?
Enfim, é bizarro. Ela tinha 100 visualizações, então era só ele numa lista de 100 pessoas Pra saber quem achava era. alguém. Enfim. Obviamente, você que está ouvindo essa história junto comigo, não é possível que vocês não estão achando essa história bizarríssima e muito aleatória. E, obviamente, as autoridades também estavam achando que a história não estava batendo e que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo. Apesar da Samantha ter dito no depoimento que os invasores falavam que estavam levando o Ernie por conta de uma coisa que o pai dele tinha feito, os investigadores não caíram muito nessa história. Acharam muito estranho. A confusão das ligações que ela fez antes, a história que ela contou, não ter muitos vestígios na casa, tudo tava muito mal amarrado, a história não parecia fazer sentido pros investigadores. A polícia então começou a se questionar se a Samantha realmente estava falando a verdade e o que tinha por trás desse depoimento dela. É aí que a história vai ficando mais sinistra. A psicóloga Catherine Kuhlman disse o seguinte em uma entrevista, abre aspas. Samantha sees herself as an actress, but I think that she exaggerates her own abilities and investigators really see right through her. Na minha opinião, gente, lembrando que eu sou uma pessoa leiga, tá? Pelo que eu gosto de pesquisar sobre essas coisas, sabem que eu adoro, enfim, estudar sobre essas coisas, mas eu sou uma pessoa leiga e pelo que eu já li, a Samantha me parece uma pessoa bem narcisista. O narcisismo, ele geralmente faz com que as pessoas sejam extremamente egocêntricas, ignorando totalmente as necessidades de outras pessoas à sua volta. Eles simplesmente desprezam os sentimentos das outras pessoas e não entendem como seu comportamento afeta outras pessoas. Então são pessoas meio que friazonas mesmo. O narcisismo, né, ele possui uma escala aí, e as pessoas, elas podem tanto estar, né, no alto dessa escala, ou seja, serem realmente muito narcisistas, ou então terem graus menores aí. Se for um grau alto, a pessoa ela pode ser categorizada como personalidade narcisista, que é o TPN, transtorno de personalidade narcisista. Ou se a pessoa estiver na parte baixa da escala aí, ela só pode ser uma pessoa com alguns traços narcisistas. Tem muita gente aí, inclusive, que nós conhecemos que tem esses traços. Muita. A maioria dos narcisistas são muito charmosos, muito carismáticos, a galera costuma adorar. E eles escondem esses comportamentos aí negativos deles. E meio que sempre se cercam de pessoas que ficam alimentando ali o ego e a existência incrível dessas pessoas, né? Só que não. E se a pessoa fala mal dele, aí essa pessoa vira o inimigo número 1 dele e ele começa a falar mal dessa pessoa pra todo mundo. Exatamente. Igual pessoas que a gente conhece. Exatamente. Eu acho que todo mundo aí, agora vendo esse traço, todo mundo conhece alguém que tem uns traços narcisísticos, né? Todo mundo conhece. Lembrando que pra diagnosticar somente psicólogos, a gente tá falando aqui com base no que a gente conhece, no que a gente pesquisou e no que a gente já ouviu de psicólogos que falaram pra gente. Muito importante essa informação. E por que eu resolvi fazer esse parêntese aqui pra falar sobre a Samantha? Porque no decorrer da história aqui a gente percebe que a Samantha, ela sempre foi extremamente vaidosa. Ela adorava a atenção que ela recebia do marido dela e todo o empenho que o marido tinha em relação a ela. E também ela amava a atenção que os supostos seguidores ali davam pra ela também. Apesar de não serem muitos, tinham os seguidores dela ali fiéis. E o que a gente pode dar como garantia aqui é que a Samantha, ela tem aí um dos principais traços de pessoas que têm narcisismo. Ela é mestre em manipulação, ela necessita de atenção, ela é arrogante, ela tem falta de empatia. E isso que eu tô falando, gente, não é eu acho. Isso foram de acordo com depoimentos que a polícia colheu até da família dela. A própria mãe falava que ela era uma pessoa arrogante. E de psicólogos também que estavam investigando o caso. Exato. A Samantha claramente demonstrou sinais de narcisismo quando ela simplesmente ignorou o fato do marido dela não estar satisfeito com as publicações dos vídeos e a exposição dos filhos. Eles eram um casal, eles estavam juntos naquela situação. E ela simplesmente falou, é o que eu quero fazer, beijo, o problema é seu, entendeu? E isso é um pouco complicado, ainda mais quando você está construindo uma vida a dois. E ele também se acha muito dono da razão, né? Então, eu sei o que eu tô fazendo, é isso. Ela tava tão desesperada por atenção que ela já tinha postado mais de 100 vídeos no canal dela do YouTube, apesar dela não ter uma quantidade grande de seguidores. E ela também divulgava marcas que nem tinham fechado parceria com ela. Então ela meio que fazia a própria publi fake, assim. Ela fingia, essa marca é incrível, como se a marca estivesse pagando ela pra divulgar alguma coisa, sendo que ninguém tava pagando nada. Igual pessoas que recebem recebidos e fingem que hashtag publicidade, a marca está me pagando. Tem também esses casos de influenciadores que fazem isso, talvez um pouco narcisísticos, não sei. Eventualmente, com os depoimentos dela, ela foi levando mais questionamentos pra polícia e a galera já não tava acreditando muito no que ela tava falando não, porque não tava batendo nada com nada. Ela continuava dizendo que tinham levado o Ernie por uma coisa que o pai do Ernie tinha feito e que ela tinha certeza porque eles falaram isso, verbalizaram isso, mas a polícia não conseguia acreditar e discordava totalmente do depoimento dela porque eles não conseguiam ver isso ser uma coisa possível, de acordo com a investigação
investigação que eles estavam fazendo. E aí, como a história dela não tava colando muito, ela começou a vir aí com uma outra teoria do que podia ter acontecido. Ela falou que ela chegou a visitar uma amiga dela, Charlotte, que estava tendo um filho no hospital, e que o marido da Charlotte, o namorado da Charlotte, estava lá e ela estava desabafando com a amiga sobre os problemas de relacionamento que ela estava tendo com o Ernie, e que o marido da Charlotte falou o seguinte, abre aspas, um homem não deveria tratar uma mulher desse jeito e não se faz essas coisas a uma pessoa, então ele teria que lidar com a situação. Ou seja, era como se o marido da amiga estivesse se metendo na situação dela com o Ernie, que talvez ele que tenha feito isso. Ou seja, enfiando outra pessoa na história. Isso mostra mais um traço de que assim, ela podia jogar qualquer pessoa na fogueira só pra Se livrar salvar. dela. O delegado, então, ouviu a história da Samantha, a nova versão da Samantha, do que ela acha que poderia ter acontecido, e o delegado Darryl falou o seguinte, tá, então me fala qual que é o nome do namorado dessa Charlotte aí que você acha que tá envolvido no rolê. Tem um trecho aí da conversa deles. His name's John. John who? His Facebook is Rebel. John Rebel. Com essa nova informação, os policiais pediram aí o número do quarto da Charlotte lá do hospital, né? E falaram, não, a gente vai até lá então pra poder interrogar esse homem que você está dizendo que está envolvido aí nesse rolê, que você acha que está envolvido no rolê. E aí a polícia foi até lá no hospital. Chegando lá, eles encontraram um homem parecido com as características que a Samantha tinha falado e foram interrogar esse homem. O nome desse cara que os policiais encontraram era Jonathan Kyle Sanford. E ele tinha acabado de sair da prisão por molestar sua prima. E ele também já tinha tido problemas com a lei antes desse acontecimento aí. Agora, uma situação extremamente bizarra que aconteceu. Quando a polícia estava saindo pro hospital, pra ir lá pra Charlotte e encontrar o tal do John, a Samantha, ela ficou sozinha na sala. E aí, do nada, ela escreveu no quadro branco a seguinte frase. Vocês encontraram meu marido? Ela escreveu isso no quadro branco e ficou encarando a câmera da sala. Uma coisa bem filme de terror, gente. Uma coisa assim, meio filme de terror bizarro, macabro. Interrogando o Jonathan ali, né, que é o cara que eles encontraram. Junto com ele tava também o cunhado, o Antônio José Ponce. Quando eles foram, né, detidos ali pra interrogatório, o Jonathan, ele confessou imediatamente que eles tinham cometido o crime. Gente, então ela tava falando verdade. Ou seja, ela não estava mentindo, gente. Por mais louca que a história fosse, ela estava falando a verdade. Olha que plot twist, que loucura. Mas temos o plot do plot, porque a mandante era Samantha. Ela era a mente por trás de tudo que aconteceu e eu vou explicar pra vocês como. Gente, que loucura. Olha quantos plots, a gente achando que ela era doida, depois não é mais, agora é de novo. Olha isso. Gente, ela entregou o cara que podia entregar ela. Pois é. Eu só tô aquele esquilinho. Tan, tan, tan. Aham, tô bem esse esquilinho mesmo. Depois que ele foi detido, ele resolveu contar a história toda, né? Já viu que tinha dado ruim ali. Ele disse que eles combinaram tudo com a Samantha no dia anterior. Ou seja, uma noite antes do que eles combinaram tudo. E que ela, inclusive, emprestou o carro dela pra ele. Um Chevy Equinox. Esse era o carro. E que a ideia era que ele pegasse os filhos dela, que ele levasse os filhos lá pro Walmart pra eles comerem e tudo mais. E que depois ele ia cometer o crime. Gente, virou um Eve com caso criminal. Uma mistura doida, gente. Realmente esse vídeo é uma loucura. A polícia, então, obteve as imagens do Walmart e, de fato, os homens estavam com os filhos da Samantha e também com uma terceira pessoa. Um homem que até aquele momento não tinha sido identificado. O Jonathan, então, admitiu que o terceiro homem era o Octavius Lamar Rimes, de Pittsburgh, no Texas. Os três homens confessaram que levaram o Ernie para um lugar vazio perto da siderúrgica Lone Star Steel, depois de terem batido nele ali na própria casa. Então aquela cena toda realmente aconteceu e eles levaram o Ernie da casa. E o que faz mais sentido, porque ninguém ia tomar dor de alguém a ponto de cometer um coisa desse. Exatamente. Na escuridão da noite, eles jogaram o Ernie pra fora do carro em movimento e forçaram ele a ficar de joelho, onde o José deu um na cabeça dele. Por volta das 11h30 da manhã, do mesmo dia que o Ernie tava sumido, né? O Jonathan, então, levou a polícia até o lugar onde eles encontraram o corpo do Ernie. E agora a gente vai perceber o quão mais bizarra é essa história, porque não tem fim o nível de bizarrice. Quando a polícia finalmente encontrou o Octavius, aquele outro cara que eles não tinham identificado lá no Walmart e tal, trouxeram ele, né, pro interrogatório e ele disse o seguinte, que a Samantha mencionou pra ele que ela estava procurando alguém pra acabar com a vida do Ernie há anos. Ou seja, não era um negócio que foi do dia pra noite. Não era uma raivinha que ela sentiu na hora e resolveu fazer um negócio desse. Não que justifique, mas assim, era um negócio extremamente premeditado. Era um negócio que ela pensava há muito tempo. E parece que até enquanto eles estavam bem.
o que é mais bizarro ainda. A polícia também foi capaz de encontrar registros telefônicos. E trouxeram, né, obviamente, esses registros pro interrogatório. E descobriram que a Samantha, ela tava mandando mensagem pra esses homens pra falar sobre a situação, né, que ela queria acabar ali com o Ernie. Muitas. Ela mandava muitas mensagens pra eles há muito tempo. Inclusive, durante a primeira investigação da casa, a Samantha perguntou se ela poderia mandar uma mensagem pra mãe dela, pra explicar que ela tava ali dando depoimento e tudo mais. E a mensagem que ela mandou não foi pra mãe dela, foi pro Octavius. E ela mandou uma mensagem pro Octavius falando o seguinte, abre aspas, acabe com o celular do Ernie, desligue isso. Então, meio que enquanto ela ouviu o rádio do policial falando, né, sobre as buscas, enfim, sobre o celular e tal, ela mandou essa mensagem. Quando perguntaram pra Samantha, né, quando acharam aí, estavam vendo o sinal do celular, se ela conhecia alguém em Pittsburgh, ela disse que ela não conhecia ninguém. E aí ela mandou outra mensagem pro Octavius falando o seguinte, abandone o celular, se mova. Então ela meio que tava dando as ordens ali pro Octavius não ser pego. Então olha o nível de frieza de uma pessoa fingindo pra polícia uma coisa e mandando mensagem aqui falando que tá mandando mensagem pra mãe. Louca, gente, completamente fora da casinha. Então meio que a história foi toda descoberta e Samantha estava ferradíssima, já era, meu amor, com todos os depoimentos, com as provas da polícia, com as mensagens de texto, tudo acabou pra ela. Agora vamos pra questão do julgamento. O que aconteceu com os comparsas, com ela, com a história toda, com as crianças, enfim, com tudo. No dia 23 de outubro de 2015, a Samantha, ela foi presa por sequestro e assassinato do seu marido. Todos os 3 homens, eles foram acusados dos mesmos crimes, obviamente. E o Jonathan e o José se entregaram ali como culpados, né? E assim receberam nada mais, nada menos do que 50 anos de prisão pelo que eles cometeram. O Octavius decidiu enfrentar o julgamento e foi sentenciado a 23 anos de prisão. Depois ele acabou sendo condenado também pelo assassinato e foi sentenciado a 75 anos de prisão, que ele teria que cumprir depois dos 23 anos de prisão que ele já pego. Então esse aí era melhor ter ido com os outros lá e já ter assumido o que fez, né? Tentou fazer o bonito ali, não fiz nada, pegou mais tempo ainda. Pra mim era pra todo mundo pegar mais tempo, mas enfim, vamos lá. Porque eu sou assim, gente, eu fico chocado com essas coisas. A Samantha permaneceu no julgamento pelo do Ernie e recebeu a sentença de 50 anos. No seu testemunho, né, ela alegou que ela estava sob o uso de Ambien para problemas que ela estava tendo ali para dormir e que ela meio que não lembrava de nenhum desses eventos dessa noite. Teve um apagão, ela não lembrava de nada, gente. Coitada, ela não sabia o que ela tava fazendo. É o famoso Zolpidem. Só que, gente, não tem como. Não tem, gente, não tem. Tudo bem, a pessoa faz uma compra, uma coisa, mas aí também... Ela disse que ela não lembrava de nada e nem da mensagem que ela tinha mandado pro cara lá falando pra ele sumir com o celular. Não, mas bom que ela tava atenta, né, ouvindo o negócio do rádio aqui, mandando a mensagem aqui, mas não lembra de nada. Só pra fazer isso ela tava, mas pra lembrar não tinha mente. No dia 11 de setembro de 2017, ela foi a julgamento novamente. Mas agora também pelo do Ernie, não só pelo... Apenas 3 dias depois, ela foi condenada, né, e considerada culpada. E ela recebeu 99 anos de prisão. Pouquinho tempo. Acho que se ela sair viva, tá no lucro, né, porque 99 anos de prisão, acho que ela morre lá dentro mesmo. E ela ainda só vai cumprir esses 99 anos depois de cumprir os 50 anos pela acusação de sequestro. Então é meio que 90 mais 50. 99 mais 50, é muito ano. O que dá aí um total de 149 anos na prisão. Batemos um recorde aqui, 149 anos na prisão, 150 anos praticamente. A Samantha, então, fez apelação, né, pra tentar aí diminuir a pena, pra galera, esquecer, não, né, mas diminuir ali de algum jeito que ela tinha que passar na prisão, mas não adiantou nada. Durante o julgamento, o Jonathan, inclusive, ele chegou a alegar falando que eles tinham tido uma ideia de colocar droga no carro do Ernie. E que assim, o Ernie meio que ia sair da vida da Samantha, porque ele ia ser preso, né, por conta dessas no carro, e aí ela ia viver a vida dela normalmente. Só que quando o Jonathan e os meninos perguntaram pra Samantha, né, e aí, vai ser isso mesmo que a gente vai fazer? A Samantha disse que estava de acordo de mudar a história toda pra um O Jonathan então disse que ok, e que tudo que ela precisava fazer era deixar a porta aberta. Porta de casa aberta, ou seja, aí o negócio estava armado. Algumas pessoas próximas, na verdade várias pessoas próximas, chegaram a falar que a Samantha falava com muita frequência que ela queria se ver livre do Ernie a todo custo. Então era uma coisa que ela já verbalizava pra outras pessoas também. Existe divórcio? É só se separar, vai viver sua vida. Outro ponto que as pessoas também comentaram é que, na verdade, ela tava em busca da fama e que isso seria uma boa história pra ela se tornar famosa. Isso é a coitadinha que teve um marido que morreu. Com
com 5 filhos, com 5 filhos, né? 4 gêmeos e outro filho. Enfim, ai, como estou sozinha. E isso podia fazer ela viralizar aí na internet, como uma grande vítima. E o pior é que tem gente na internet que gosta de desgraça, gosta de ver os outros mal. Isso é verdade. No enterro do Ernie, as pessoas estavam extremamente emocionadas e falando o quanto ele era uma pessoa boa e iluminada, que era um absurdo o que tinha acontecido com ele. Agora, vamos lá, o que aconteceu com Samantha na cadeia? Como está Samantha na cadeia? Apesar da Samantha estar atrás das grades aí há muito tempo, né, e vai permanecer por mais muito tempo, talvez o resto da vida dela inteira, a Samantha está em busca de um amor, galera. Sim, acreditem, ela está. Nossa, imagina o perfil no Tinder dessa menina. Meu pai. Tem um site chamado jailbabies.com, que é tipo um site onde presidiárias falam um pouco sobre elas e as pessoas podem mandar cartas pra essas presidiárias. E nesse perfil, Jail Babies, tem um perfil ali com a foto da Samantha e com informações sobre ela. Ela fala o seguinte no perfil dela pra encontrar um amor pra vida toda. Abre aspas. Nunca há um momento de tédio comigo. Eu sou viciada em cafeína, que ama rir e aproveitar a vida ao máximo. Eu amo conhecer novas pessoas. É sempre muito interessante conhecer pessoas de todos os tipos de caminhada. Por isso, nunca pense que não seremos compatíveis. Eu trabalho duro para jogar duro. Escreva pra mim pra podermos jogarmos juntos. Você não se desapontará. A descrição toda, gente, ela é bem esquisita. Além disso, ela afirmou que a sua antiga ocupação, antes dela ser presa, é que ela trabalhava como gerente de negócios. E sabe o que é mais estranho ainda? Ela ainda tem o canal no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter funcionando. Então vocês conseguem ver os vídeos antigos dela aqui no YouTube. Vocês podem entrar lá em Simple Maniac 6075 e vocês vão ver todos os vídeos dela lá. Até vídeos que tem a voz do Ernie no fundo. Quando tudo aconteceu, né? Quando esse caso todo aconteceu, ela não chegava a bater mais do que 100 views. 100 visualizações. Agora, depois do que ela fez, ela possui 3.600 mil inscritos. Tinha no momento que a gente escreveu esse roteiro. Atualmente ela tá com 3.99 mil. Ou seja, quase 4 mil seguidores. Isso mostra também que agora que as pessoas estão falando dela, as pessoas estão começando a seguir um canal de uma pessoa que fez isso com o marido. É muito bizarro. E o último vídeo que ela postou, que já tem mais de 8 anos, tem mais de 119 mil visualizações. Isso pra mim é muito assustador. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse caso? Acham que de fato o que a Samantha queria com essa história toda era fama? Era a fama de coitadinha? Ou que ela só queria se livrar do marido Ernie? E por que será que o Jonathan e o José aceitaram aí participar desse grande golpe e decidiram acabar com a vida do Ernie? Enfim, gente, eu quero saber a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acharam desse caso. É um caso bem complexo, tem muitas camadas, mas enfim, é o que temos. A moção, antes da gente terminar, eu queria só comentar uma coisa que a Lohane Stephanie comentou. Imagina o Chubby Bunny voltar. Essa trend era patética, mas eu ia amar ver o Jean fazer. Olha, a gente prometeu no vídeo passado e teve 565 curtidas esse comentário. Meu pai, gente, esse comentário é do vídeo passado, que agora a gente vai começar a ler uns comentários aqui em vídeo. Então comenta aqui, se o comentário tiver muita curtida e você fizer um comentário legal também, a gente pode trazer aqui. Chubby Bunny, será que a gente faz? Eu acho que a gente pode fazer na abertura de um vídeo de repente, um Chubby Bunny, que é aquele de enfiar um monte de marshmallow na boca, eu não sei, gente. Amor, prometeu, agora eu quero ver o Chubby Bunny. Ih, já não prometi nada não. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, gente. Esse vídeo ficou bem completão, enorme. Eu acho que foi um dos vídeos mais completos desse caso. Tentei pegar o maior número de informações aí e acho que ficou bem interessante. Espero que vocês tenham curtido. A história realmente é bem bizarra. Mas é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Quem puder compartilhar o vídeo ajuda muito, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos. Eles são muito enormes. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau, até o próximo vídeo.